Igreja, nós aprendemos algo muito importante. Nós temos liberdade disso. E tem um estudo na psicologia que ele fala que, com o passar do tempo, vão haver mais neuroses. E a neurose, segundo Freud, um dos fatores que leva à neurose é a repreensão. Quanto mais coisa você tem acesso, menos você pode ter, mais aquilo lhe frustra. E as pessoas não sabem lidar com isso. E uma das coisas que mais impede as pessoas de virem até Cristo é porque elas falam assim: eu não vou poder me destruir, eu não vou poder usar drogas, pastor, eu não vou poder matar meu irmão, eu não vou poder roubar. Elas só pensam nas coisas que elas não podem fazer. Fala só que fala para o seu vizinho: você pode fazer o mais importante, viver em paz. Tudo aquilo que a Bíblia fala é um manual de como viver da melhor forma possível. Quantas pessoas não entenderem isso, elas estão caminhando a passos largos para a distância. E nós precisamos ter misericórdia. Ontem foi o dia da independência e o título da palavra de hoje fala para o seu vizinho: independência. Quando nós éramos mais jovens, acho que, espero que não todos, tá? E aqueles que são jovens, espero que não, os adolescentes que estão lá, não, espero que não aconteça isso com eles. Mas quantas vezes nós nos revoltamos com nossos pais e pensávamos: um dia eu vou ter 18 anos e vou sair de casa. Alguém aconteceu isso? Levanta a mão. Deixa só eu fazer 18 anos. O que foi que aconteceu? Você fez 30 na casa dos seus pais aí, né? A realidade é essa. Quando nós éramos mais jovens, a grande realidade é que nós pensávamos assim: nós queríamos tomar decisões precipitadas com base na pouca experiência de vida, com a nossa imaturidade. Nós queríamos simplesmente ser afoitos porque os nossos pais não deixavam a gente brincar com o escorpião, com a cobra. Nós já queríamos nos revoltar, causar a Terceira Guerra Mundial, falar mal, sair de casa, inventar 1000 histórias. E quando você olha para o passado hoje, você vê o quê? Como eu fui idiota. Como eu fui imaturo. A imaturidade leva a gente a querer uma independência precipitada. A imaturidade leva a gente, e eu vou explicar isso, o que nós precisamos ser independentes e o que nós precisamos ser dependentes. Todos nós dependemos uns dos outros, amém? Quantos aqui sabem cozinhar? Levanta a mão. Quantos aqui não sabem cozinhar? Levanta a mão. Ok. Quantos aqui sabem costurar roupa? Levanta a mão. Quantos aqui não sabem costurar roupa? Quantos aqui sabem fazer encanamento? Levanta a mão. Está ficando mais difícil essa pergunta do pastor. Traduzindo, olha para o seu irmão do lado e fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Então todos nós precisamos uns dos outros. Existem coisas que nós temos que romper a independência, nós temos que ser independentes. Mas existem coisas que nós precisamos entender, que nós vivemos uns ligados aos outros. E sem o seu irmão que está do seu lado, você pode naufragar. E se você naufragar, quem vai estender as mãos? Nós precisamos ser muitos amigos, muitas pessoas, porque nos dias das dificuldades vão ficar quase ninguém. Nós precisamos, ao melhor, ter bons amigos. Porque não importa o tempo, eles vão estar com você. Já falei para vocês, e quando passando um momento muito difícil na minha vida, esses tempos atrás, e poucos são aqueles que estão na nossa porta. Quando estava tudo bem, muitos são os amigos. Muitos querem compartilhar da mesma mesa com você, mas quando os dias são sombrios, quando as portas se fecham, até aqueles que estavam com você no mais íntimos, muitas vezes viram a cara. Nós precisamos aprender do que nós temos que nos depender e naquilo que nós precisamos nos livrar. Então, quando nós éramos pequenos, nós éramos adolescentes, nós falávamos muito: eu não vejo a hora de fazer 18 anos e ser de maior. E aí, quando você vai chegando nos 17 anos, você vê assim: a banda não é bem assim. A primeira pergunta: o que é que eu vou fazer da minha vida? Agora eu não vou ter mais pai e mãe, um responsável para me sustentar, exceto aqueles que já fazem isso desde cedo. Mas o grande fato é que todos nós, na adolescência, ou a maioria pelo menos, queríamos nos sair de casa. Queríamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. E quando nós amadurecemos, vemos quanto imaturos nós somos.
Quantas vezes nós brigamos com nossos pais, com nossos amigos, com terceiras? Coisas que não vão levar nada a lugar algum. Quantas vezes o nosso ego, o nosso orgulho falou mais alto que ainda fala? E eu dou risada quando eu vejo muitos de vocês brigando. Eu já contei a história de um casal que o marido chegou, pegou um copo com água, bebeu metade e saiu de casa pela manhã. A mulher, dedicada, foi lá, lavou toda a louça, jogou aquela água fora e lavou toda a louça. O marido, quando chega em casa, fala assim: cadê meu copo de água? Ela: eu lavei. Por que você lavou meu copo de água? Brigou por causa de um copo de água. Aí eu falei: meu irmão, se tu não pensar que isso é o demônio, eu não sei mais o que é. Porque brigar por causa de um copo de água que estava na metade, não era mais fácil tu economizar a briga e encher o copo com água? E às vezes nós somos assim. Nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós queremos muitas vezes encher o nosso coração de coisas e falar: não, eu não preciso de você porque eu posso fazer melhor, eu não preciso de você porque as coisas vão acontecer melhor. Porque se eu fizer, você melhor. E quantas vezes nós pensamos assim: o pastor está pregando hoje, mas eu prego melhor do que ele. Tudo bem, eu quero que você pregue melhor do que eu mesmo, porque eu prefiro. Eu quero estar orando, eu quero estar fazendo outras coisas, porque quanto mais pregadores nós tivermos, mais coisas nós vamos poder fazer, amém? Mas isso não acontece muitas vezes por causa do nosso coração orgulhoso. Porque nós estamos confundindo aquilo que nós precisamos nos libertar e aquilo que nós precisamos nos anelar. Criar uma aliança, criar uma dependência cada vez. Vivemos uma era de almas de gelatinas. Fala para o seu vizinho: sua alma de gelatina. O que é uma alma de gelatina? Uma gelatina, ela é bem mole, amém? Amém? Se você não comer gelatina, fala com o pastor que depois ele faça gelatina para você. É tranquilo, é fácil isso. Mas gelatina ela é mole. Quando você bate gelatina, ela se treme toda, né? Qualquer coisa, ela se treme toda. E a geração assim hoje. Quando ela ouve uma palavra que não gosta, ela se derrete. Que nem meu pai fala, que nem toicinho no sal. Ela se balança a estrutura toda porque ela não tem estrutura enraizada. E qualquer coisa abala o seu emocional, faz com que a pessoa tome atitude mediante as circunstâncias. Eu estava falando com ela, falei assim: Renato, eu estava orando ontem com Deus. E eu falei: Senhor, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe por que, a maneira como o Senhor faz para poder me conduzir pelo teu caminho. Porque muitas vezes a gente pede um sinal para Deus, Deus dá o sinal e fala: Senhor, me dá outro sinal. Porque esse sinal que eu pedi é pouco, me dá outro sinal. Mas me dá mais outro, Senhor, esse aqui está pouco, me dá mais outro. Eu falei: o Senhor me conhece, hoje eu entendo. Eu preciso ficar cada vez mais quieto. Porque o Senhor me conduz para o teu rio. E eu preciso estar simplesmente atento para onde eu preciso ajustar as minhas velas. Quando Cristo está em nós, nós precisamos entender isso. Porque a nossa vontade de ter independência, de nos livrar de algo, muitas vezes causa consequências terríveis. Quantos irmãos são brigados hoje, quantas famílias são brigadas, quantas coisas são desestruturalizadas simplesmente por causa da imaturidade que há em nossos corações de querer tomar decisões mediante as circunstâncias. Lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 22, a parábola do jovem, a parábola do filho do pródigo, ou alguns teólogos falam do pai amoroso, enfim, fala assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai: pai, me dá a parte na herança a que tenho direito, e consentindo o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Para aí, rapidinho. Isso aqui é a gente. Quantas vezes você não teve vontade de falar isso com seu pai? Me dá minha herança e deixa eu seguir minha vida. Quantas vezes você não quis se rebelar e falar assim: eu sou melhor do que vocês, meu pai? Com 10, 12 anos de idade. Meu filho, às vezes, fala uma coisa, ele aprendeu a ficar nervoso, agora ele gagueja quando ele fica tá. E eu dou risada. Ele não sabe de nada. E aquele jovem rico, ele falou assim, o jovem filho pródigo, ele falou assim: dá minha herança. Eu quero experimentar. Eu quero minha independência de você. Eu não quero mais ter aliança com você, eu quero minha independência da minha casa. No versículo 13 fala assim: não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável ou insoluta.
Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tornarei um caminho de volta para meu pai. Ao chegar, e confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai, vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e em plena compaixão correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou ao seu filho: trazer depressa a melhor roupa, vestir com a melhor distinção, põe-lhe um anel de autoridade e sandálias. Aquele filho que tanto queria a independência, ele percebeu algo importante. Fala para o seu vizinho: sem maturidade é só erro em cima de erro. Você pode ser melhor do que eu. E eu quero que você seja melhor do que eu. E quanto mais pessoas melhores do que eu tiver, mais vidas nós vamos alcançar. Mas isso não faz de você, não faz você ter o direito de, por causa de qualquer coisa, tomar decisões. Nós vamos conhecer pessoas melhores que nós. E glória a Deus por isso. Deus fez cada um de nós diferente. E todos nós somos chamados para alguma coisa. Aquele filho pródigo, ele entendeu algo muito dolorido. Muito dolorido. E o que Jesus fala de mais interessante é porque não é uma parábola. Parábola era uma história contada para identificar, para trazer vocês a sintonia. Mas era uma história que provavelmente aconteceu. De dois filhos e um pai. E o filho falou: Pai, morre para mim. Deixa eu sair de casa com tudo que eu tenho. Porque eu sou melhor, porque eu preciso viver minha vida. Se isso acontecesse com você quando você queria sair de casa, onde é que você estaria hoje? Só que é assim que acontece com Cristo. Às vezes nós falamos: nós somos melhores do que o Senhor, Deus. Eu quero tomar as minhas próprias escolhas. Eu quero deixar o Senhor lá e fazer aquilo que eu agrado. Pastor, como é que eu faço isso? Quando você não lê a Bíblia. Quando você não ora. Ele está falando que você pode tomar as decisões pelo seu dia. E é muito simples. E você vê as consequências. É só você olhar para a sua vida e perguntar: está tudo bem? Se tiver, graças a Deus, você está tomando as decisões certas. Mas se não tiver, você não acha que é melhor você voltar à dependência de Deus? Igreja, eu tenho percebido que nós temos que buscar mais Deus. Então eu tenho dividido meu tempo em 3 aspectos. De manhã, quando acordo, 1 hora de oração. Depois do almoço, 1 hora de oração. E antes de dormir, 1 hora de oração. E leitura da palavra. E eu sei que é pouco. E a cada dia mais eu percebo: Senhor, eu dependo de Ti. Porque todas as vezes que a gente vai fazer algo e não coloca Deus na dependência, a gente acaba quebrando a cara. A gente acaba brincando com um jogo chamado sorte. Quando você não se posiciona na presença de Deus, você está correndo um risco. Às vezes a gente vê homens e mulheres de Deus, mas a gente não quer pagar o preço. Está mais perto dele. A gente se acha muito autossuficiente, acha que a gente é melhor, então eu posso fazer as coisas. Senhor, eu vou trabalhar o dia todo, se der, quando chegar em casa eu oro. O que vai acontecer? Você vai chegar em casa, você vai dormir. Você não vai ler a Bíblia. Você está pedindo a independência de Deus. Eu já falei para o Senhor: Senhor, se eu fizer tudo, se todas as 24 horas do meu dia eu orar, te buscar, ainda vai ser pouco. Mas hoje eu quero fazer um pouco mais. E assim por diante. E aquele filho pródigo, ele entendeu algo. Ele olhou e ele viu que os empregados eram melhor tratados
na dependência do que ele na independência. Por que você acha que sua vida vai ser melhor se você não buscar Deus? Eu já ouvi muita gente falar assim, pastor, mas eu não tenho força para ler a Bíblia e para orar. Mas se você tem 24 horas no dia, 5 minutos para ler um capítulo, você lê. Amém? Talvez o Salmo 119 não, mas o resto você lê. Se você orar 5 minutos, Senhor, abençoa meu dia. Pai nosso, abençoa meu dia. Chegar no final do dia, Senhor, obrigado. A gente lê a Bíblia, a gente vê tantas coisas. Tinham 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Quem você é? Aquele que passa o dia todo e não fala assim, obrigado? Às vezes eu chego com o Renato do nada e falo assim, obrigado, Deus, por isso aqui. Faz. Obrigado pelo pão, obrigado pela cama confortável. Às vezes são coisas simples, mas que mostram que nós temos a dependência de Deus. Porque aquele filho pródigo, ele queria ser independente, e a independência dele não levou a outro lugar, senão ao fundo do poço. E graças a Deus pelo fundo do poço, que ele permitiu olhar e ver para cima. Eu tenho um lugar para onde voltar, que é a casa de Deus. A gente acabou de refletir quantas vezes a gente olhou para a nossa adolescência e pensou, eu queria sair de casa, eu queria abandonar tudo, eu queria fugir porque meus pais só me repreendem, porque meus pais só fecham as portas, mas essa é a maneira dele te proteger. Eu estava falando, né? Eu perdi emprego, vai fazer 1 ano, e tentei muitas coisas, as portas se fecharam. Tentei fechar o contrato de aluguel para poder abrir um empreendimento. A pessoa concordou com o valor, concordou com tudo, e não tem contrato até hoje, já tem um mês, mais de um mês. Batemos martelo no valor, batemos martelo em tudo, mas as portas não abriram. Mas as portas fechadas podem ser um livramento. Quando nós dependemos de Deus, Ele vai agir em nossas vidas. Só que a independência de Deus também causa consequências. E eu tenho muito medo, igreja, muito zelo, muito temor daquilo que nós fazemos que é fora da vontade de Deus. Daquilo que nós agimos fora da vontade de Deus. Porque tem coisas que eu não consigo pagar um preço. Tem coisas que eu não estou disposto a pagar porque o preço é muito caro. Tem situações que eu posso até escolher qual roupa eu vou sair hoje, beleza. Mas o emprego, as amizades, para onde eu devo ir, pode simbolizar vida ou morte. Pode simbolizar várias coisas. Eu sei que tem dia que a gente olha assim, abre a porta, que eu não aguento mais. Mas se Deus estiver te protegendo de algo pior, não significa que não vai doer. Quantas vezes meu pai falou assim, você não vai. E a gente não entendia. A gente ficava triste. Ô pai, você não quer que seja feliz, não, é? Jogava logo no psicológico. Você não me ama, não, pai? E é assim que a gente faz com Deus. Ô Deus, você não me ama, não, é? Por que você não me cura logo? Ô Deus, você não me ama, não, é? Por que você não me dá logo um emprego? Você não me ama, não, pai? Tá todo mundo casando e eu solteiro. Pra quê? Casar com a pessoa errada. Você vê o resto da vida murmurando. Pra que eu quero emprego? Você murmurar? Você ser roubado? Ser preso? Pra quê? Você confia em Deus? Pergunta pro seu vizinho se você confia em Deus. Então seja dependente dele. Confie nele. Confia no Senhor teu Deus e tudo o resto ele fará. Só que a gente quer ser independente, porque é do ser humano querer tomar as próprias atitudes. Enquanto Deus quer escrever a nossa história, a nossa vida é um papel. E Deus está lá escrevendo, só que você fala assim, Senhor, eu não gosto como é que o Senhor está escrevendo, não, deixa eu escrever. Só que o problema é que eu só consigo enxergar até o muro. Deus consegue enxergar o antes, durante e depois. A nossa visão limitada faz com que as nossas decisões, poder de decisão seja limitado também. Quando nós escolhemos por nossa própria vontade, vamos cair em cilada. Agora, quando Deus escolhe por nós, igreja, as coisas vão acontecer. Pastor, então por que tudo está acontecendo de errado na minha vida? Talvez seja a melhor coisa que poderia acontecer. Pastor, mas meu irmão está quase morrendo, meu casamento está sendo desfeito. E aí a gente tem que olhar para algo muito importante.
Primeiro, você é um homem ou mulher de Deus? E Deus é sua dependência? Porque se for, é uma questão de tempo para o jogo virar. E todo mundo vai ser testado, aprovado. Aprovado não, todo mundo vai ser testado. Aprovado depende de você. E agora eu comecei a faculdade agora, estou fazendo agora teologia. E vai começar a semana de prova já. E para mim a parte de humanas é a parte mais difícil. Se fosse cálculo era mais fácil. Para cada um com seus problemas. Estudar latim, estudar essas coisas aí já é um pouquinho mais difícil para mim. Já estou pensando, meu Deus, vai ter a questão de prova. Eu oro ou eu estudo? Eu estudo ou eu oro? Eu tenho que fazer os dois. Eu tenho que estudar, eu tenho que orar. Porque eu preciso ser dependente de Deus. Porque meu braço só vai até aqui, mas a mão de Deus alcança todo mundo. Nós não podemos ser como um filho pródigo, que simplesmente, por achar que era melhor tomar decisões, se apressou e fez tudo isso. Ele não precisava passar por aquilo ali para viver no braço do Pai. Talvez os primeiros atos de quem é independente é maravilhoso, mas depois colhe frutos. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. O pensamento de liberdade muitas vezes é usado pelo inimigo para trazer sobre nós o engano. Fala para o seu vizinho. Muitas vezes a liberdade que você quer é o maior erro que você vai cometer. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher e a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Esse pensamento de liberdade foi o que fez Eva cair em pecado. Esse pensamento de falsa liberdade é aquilo que nos aprisiona mais e mais e mais. E é um pensamento assim, ó, rouba aí, ninguém tá vendo não. Faz mal, ninguém tá vendo não. Ele te prejudicou, vai lá e faz mal. É só R$50, rouba aí, ninguém vai sentir falta não. Esse pensamento de liberdade que você pode fazer, traz dor de cabeça. Se Eva não tivesse pecado, estava todo mundo voando, teletransportando agora, plantando uma semente, colhendo milhares, mulher não tinha dor de parto. Então é tudo culpa de Eva? Não. Sabe de quem é a culpa? Nossa também. Porque muitas vezes nós escolhemos o mesmo pecado que Eva escolheu. Nós não queremos. Quantas vezes nós somos independentes de Deus? Quantas vezes nós achamos que nós somos os donos da verdade? Quantas vezes fala assim, não, pastor, mas o senhor está errado. E eu vou estar errado algumas vezes, tudo bem. Eu estou certo, pastor, e tudo beleza. Mas tem vezes que você não vai estar certo. Você pode servir, seu orgulho está tão duro que você não quer ouvir que está errado. Quantas vezes, igreja, a gente elevou o diabo e tirou Deus do centro, querendo estar mais certo do que a presença. Eu queria que aqui tivesse cheio, mas muito mais cheio do que pessoas. Eu quero que esteja cheio da glória de Deus, porque vai adiantar. Eu estava orando com Deus, eu falei, Senhor, se não tiver ninguém, eu vou continuar te cultuando, porque o que importa é a tua presença. Nós precisamos ser dependentes de Deus, porque se nós não estivermos dependentes de Deus, nós vamos ser escravos do mundo, nós vamos depender do mundo, porque nós vamos ter que ter aliança com alguém, ou nós temos aliança com Deus ou aliança com o mundo. E você precisa escolher, as tuas atitudes são tomadas no teu relacionamento com Deus, no teu secreto com Deus, ou simplesmente no achismo. Você abre um livro, tira na sorte, joga uma cara coroa, joga uma roleta, joga um bingo, sei lá, joga um tigrinho, joga um gatinho, joga alguma coisa. Nem sei se pode falar mais tigrinho, né? Porque o negócio está complicado. Faz alguma coisa e vai pensar na sorte. Porque se for só isso, igreja,
Você está tirando a dependência de Deus. Ele está fazendo como Eva, como o filho pródigo. Está falando que você tem mais sabedoria do que Deus. Como é que Deus pode escolher eu como pastor? Não sei também. Um dia a gente vai saber. Por que o pastor está pregando e eu estou no banco? Não sei. Amanhã pode ser você aqui, eu estou no banco. Tudo certo. Tudo certo. O que importa é que ele cresça. O que importa é você hoje sair daqui dependente de Deus. O que importa é você sair daqui hoje entendendo que nós precisamos depender de Deus a cada dia. Assim como Anthony depende de Jeane e Júnior para tudo, nós precisamos depender de Deus. Pastor, mas e aquele versículo que fala que a natureza anseia, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, e aquela palavra filhos é ruiosa, filhos maduros. Porque mesmo que nós sejamos dependentes de Deus por tudo, isso não significa que nós vamos ser crianças de colo. Mas nós vamos ser que nem Davi, que em tudo que fazia, ele perguntava a Deus: Senhor, quase tudo, né? Só não às vezes que ele errou. Senhor, eu ataco pela direita ou pela esquerda? Vai pela direita. Posso atacar? Pode atacar. Não me atacar, Senhor, traz alguém para consultar Deus aí. A gente só vai depois consultar Deus. E a gente faz isso. Eu já falei para vocês, as portas fecharam. E eu vou fazer o quê? Não, eu vou forçar. Eu falei, eu não posso mais errar. Chega um tempo que você olha para si e fala assim, não dá mais para errar, não tem margem para erro, não tem o que errar mais. Agora eu tenho que só esperar. E na hora que a porta abrir, eu não vou passar nela andando, eu vou passar nela voando, botar um foguete. Na hora que eu ver a porta aberta, eu vou entrar com tudo. Mas enquanto isso, não dá para tomar decisões precipitadas, porque senão eu vou fazer que nem um filho pródigo, eu vou fazer que nem Eva, e vão ter consequência para todos aqueles que estão ao meu redor. Nós precisamos parar de criancice e querer saber que sabemos mais do que Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, e tem um propósito por causa disso. Parafraseando, fala para o seu vizinho: você ama Deus? Então está tudo bem. Mas, quer saber se você ama Deus? A Bíblia fala que aquele que ouve e pratica essas palavras, você tem praticado, você tem ouvido, porque senão coisas começam a estar erradas. Senão, você está que nem um filho pródigo, você está querendo ser independente, você já está mais calado. E esse é o momento, igreja, nós alinharmos isso. Nós estamos começando uma nova história nessa cidade. Estamos começando hoje muito melhor do que nós começamos há 10 anos atrás. Com muito mais estrutura, com muito mais amparo. E eu sei que essa semana eu vou ter muito trabalho para resolver. Mas, se Deus estiver conosco, faz culto na praça. A gente faz culto no monte. Faz culto em qualquer lugar. A gente faz comunhão nos lares em qualquer lugar. A gente prega o evangelho em qualquer lugar. Porque não importa a estrutura física, importa o amor de Deus. Mas para isso, eu quero que você saia daqui independente. Só que isso não pode partir do meu coração. Tem que partir de você entender. E eu já vi muitas pessoas falando assim que o lugar onde elas mais mentem é na oração. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não tenho coragem de falar isso para as pessoas. Senhor, tu sabe que eu te amo mais hoje do que ontem, mas está longe para eu falar que eu te amo. Tem alguém que morreu na cruz por mim, como é que eu vou falar que eu amo? O amor dele por mim é muito grande. É que nem aquele relacionamento adolescente, né? Você me ama? Não, eu gosto de você. Amar não, amar é uma palavra muito forte, mas eu gosto. É aquela coisa de Pedro e de Jesus. Pedro, tu me ama? Eu gosto do Senhor. Pedro. Aí Jesus fala: Pedro, tu me ágapes, que é o amor, pelo qual Jesus, a definição de amor do cristianismo. E aí Pedro fala: eu te filo, é um amor de irmão, eu te amo como amigo, mas não como o Senhor me ama. E nós precisamos entender. E Jesus fala assim: quando você crescer, quando você amadurecer, você vai entender isso. E nós precisamos dessa dependência de Cristo.
Lá em 1 Coríntios 6,12 fala assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas não permitirei que nada me domine. Então, a nossa escolha de quem nós vamos ser dependentes, ou seja de Deus ou seja do mundo, não está ali. E as pessoas falam assim: ah, mas eu sou livre do pecado, mas eu estou preso a Deus. Só que em Deus, você tem a opção de escolher qualquer coisa. Você tem liberdade. Só que essa liberdade gera consequência. Você também hoje pode pular da ponte. Ninguém te impede. Mas vai ter consequência. Uma vez eu pulei da ponte, não foi para fazer besteira não. Eu pulei da ponte no rio do meu avô e bati a cabeça na pedra. Chegar, graças a Deus ficou cicatriz, mas sangrou aqui e tal. A gente pode tomar as decisões. Mas eu afirmo para vocês. Chega uma hora que você percebe que não dá mais para ela. E quanto mais velho, mais maduro você fica, você olha e fala assim, não dá para escolher qualquer coisa. Ainda que todas as coisas que estão aqui, nem todas me convêm. Se você ama a Deus, por que você não busca mais? A gente foi entender que a gente teria que dar o dízimo do nosso tempo para Deus, e eu acho, se eu não me engano, acho que é 2 horas e 24 minutos por dia de dedicado a Deus que a gente teria que dar. Será que a gente está fazendo isso? Mesmo se a gente fizer, não é muito pouco. Chega um tempo, igreja, que nós precisamos amadurecer isso. Nós precisamos ser dependentes como o Anthony é, como o Ben é. Mas ao mesmo tempo, precisamos aprender a buscar a Deus todo o tempo. Ah, pastor, mas a oportunidade vai se fechar. É melhor a oportunidade fechada do que não saber a resposta. Eu ainda oro para Deus assim, ó, se for ter que retroceder em alguma opinião, uma decisão minha, me fala. Eu prefiro retroceder agora do que pagar o preço lá. Eu sei que talvez você não entenda isso hoje, mas a maturidade um dia vai fazer você entender essa palavra como nunca entendeu. E quanto mais maturo eu sou, mais automaticamente o meu coração tem medo de fazer coisas. Quando você é criança, você corre à vontade. Quando você já vai envelhecendo, você fala assim, não tem necessidade de correr assim. Eu vou chegar lá do mesmo jeito e sem um acidente. Meu filho fica em cima da cama pulando assim, ó. Aí a Renata fica lá, meu Deus, esse menino vai cair. Ele mesmo aqui, esse menino vai cair da cama. Vai cair, vai dar ruim, vai pro hospital. Ele tá entendendo, não entendi isso aí. Porque ele não consegue enxergar os perigos. E às vezes a gente tá assim, pulando, brincando. Só que se a gente cair, vai doer demais. Mas certa pessoa, já vi muito isso acontecer, algumas pessoas, sobre relacionamento. Pessoas falam assim, pastor, eu devo ou não casar com fulano? Eu vou dizer para você casar ou não. Só se a pessoa for muito... Eu falo assim, ó, eu acho melhor você orar mais um pouquinho. Porque nós não temos esse tempo. Mas, muito cuidado. E quanto mais tempo passa, mais eu sei. Tem pessoas que falam pra gente, pastores, por que vocês não interviram no relacionamento de fulano? Já que era nítido que não ia dar certo. Porque tem coisas que as pessoas têm que passar. Para que elas possam se blindar e lá no futuro não cometer mais. Tem coisas que nós passamos que dói. Tem coisa que dói. Ninguém gosta de ter as portas fechadas. Mas é necessário, porque através disso a gente consegue maturidade. A gente começa a saber lidar com os conflitos. Quando as portas são fechadas, a gente aprende. Quanto mais tem um físico, ou é filósofo, não me recordo o nome, que fala assim, quanto mais nós erramos, mais perto estamos do acerto. O tolo para simplesmente no erro. O sábio continua tentando até acertar. Quantas vezes nós erramos não faz de você um perdedor fracassado. Mas desistir faz você
não alcançar aquilo que Deus quer. Não é porque Deus fechou a porta que eu vou querer minha dependência dele. Não é porque as suas orações não estão sendo ouvidas que eu vou querer ser da presença dele. Eu vou bater até ele abrir. Eu vou clamar até ele ouvir. Porque Deus já age na minha vida várias vezes e eu não posso mais fazer isso. Quando o primeiro trabalho de carteira final que eu assinei, foi Deus, foi um milagre. Como tantos outros milagres no casamento com minha esposa, tantas outras bênçãos que Deus nos deu, a nossa casa, o carro, tudo. Como é que agora eu vou falar assim, não, eu quero minha independência, Senhor, eu vou começar a agir por conta própria, eu vou começar a fazer aquilo que eu quero e o Senhor que se vire para me abençoar aí. Não. A cada dia que passa o temor aumenta, porque a gente não pode mais errar. As consequências agora já são maiores. Quando você é pequeno, você cai, tudo bem. Aí você levanta rápido e vai. Quando você começa a envelhecer, se você cai, já não é tão legal. Você já cai, já sente mais dor, já fica mais machucado, porque você está envelhecendo. Quanto mais você envelhece, menos você pode errar. Mas não é para você parar. É para você depender de Deus. Porque dependendo de Deus, você alcança aquilo que Deus tem. Lá em 1 Pedro 2,16 fala assim: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas viveis como servos de Deus. E lá em João 8, no 31 ao 36. João 8, do 31 ao 36. Disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Nós somos dependentes de alguma coisa. Ou somos dependentes de Cristo, ou somos escravos do pecado, servos do pecado. Nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Eu já dei esse exemplo aqui há muito tempo atrás, mas não custa falar. Hoje, talvez, a gente ache muitas pessoas, mas você não quer começar um relacionamento e dividir a pessoa com outras pessoas. Você quer ser exclusivo. Por isso é um relacionamento. Ainda que hoje algumas pessoas assim o façam. Mas a intenção do relacionamento é ser exclusivo. E nós precisamos entender. Você quer se libertar do pecado? Então não peques mais. Você quer servir a Deus? Então seja dependente. Mas se você quer servir a Deus e está fazendo de qualquer jeito, aí eu vou dar duas opções. Ou você continua, três opções. Ou você continua como está, e sua vida não vai evoluir, ou você começa a se posicionar. Quem quer um relacionamento sem compromisso? Sabe aquele relacionamento que a pessoa te liga uma vez ao mês? Tô carente, vamos nos encontrar. É esse tipo de relacionamento que você quer? Com Deus? Quando você está carente, quando está precisando de pão na mesa, se você liga para ele: Senhor, estou sem pão, acho que você tem que mandar comida. É esse o relacionamento. Quanto mais eu vejo meu filho, mais eu entendo no relacionamento que Deus tem. E às vezes eu não quero falar com ele, eu quero só dar um abraço nele. Eu falo: Senhor, o Senhor também espera estar aqui. Você como um pai, aqueles que não são, é muito tremendo isso. Você às vezes quer estar perto. O filho pode estar ali vendo televisão, fazendo alguma coisa, você quer estar perto. Mais nada. É só saber que ele está bem. E às vezes a gente chega na presença dele: como é que eu vou orar, pastor? Às vezes fala assim: Senhor, eu estou aqui. Se puder, desliga o celular, bota um louvor. Eu gosto de botar um louvor. Bota um louvor. Senhor, eu estou aqui. Às vezes não vão ter palavras, mas só de saber que você está ali, você está mostrando que você quer um relacionamento. Às vezes fica eu e o Renato sentado lá comendo, um do lado do outro, mas está aqui, está bom. E às vezes
não falar demonstra mais maturidade no relacionamento. Quando você casa há muito tempo, dificilmente uma história vai se surpreender do passado do seu cônjuge. Mas você vai perguntar o dia a dia. O meu dia a dia não foi muito bom. E a primeira pergunta, a gente sabe, né? Quando a gente casa, pergunta: como é que foi seu dia? Se não perguntar isso, você tem outra briga, né? Então a gente já pergunta: como é que foi seu dia? Foi tudo bem? Ah, foi beleza. Então nós precisamos entender: aquele que peca é escravo do pecado, é dependente do pecado. E aquele que serve a Cristo é servo de Cristo. Eu poderia falar a diferença na Bíblia entre ovelha, servo, amigo e filho, mas isso vai ficar para outra pregação. Mas só para que vocês possam entender. Ovelha tem uma dependência do seu pastor. Ela precisa ser conduzida em todo quanto é lugar. O servo é aquele que não tem vontade, é aquele que serve a Deus e abriu mão de todas as vontades. E fala da história do servo da orelha furada. Amigo é aquele que ouve os segredos. E aí Jesus fala, eu não chamo mais de servos, mas de amigos. E tem os filhos. E os filhos, eles pouco se diferem dos servos, exceto por uma coisa: eles são herdeiros. Vai ter fase que você vai ser ovelha, tem fase que você vai ser servo, tem fase que você vai ser amigo, tem fase que você vai entender que você é um filho. Mas só a maturidade. Quanto mais eu dependo de Deus, mais maturidade eu tenho. Quanto mais eu dependo de Deus, mais maturidade eu tenho. E eu quero o versículo Mateus 20, versículo 28. Assim como um filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgate. Jesus, ele veio para ser servo. Ele era servo de Deus. Servo é aquele que serve, abre mão da sua vontade em prol de servir o outro. Só que muitas pessoas estão sendo servos do mundo. E a diferença é muito fácil. É só você saber se no teu coração está queimando mais da presença de Deus, se você está buscando a presença de Deus, ou você está queimando as coisas. E se não tiver, se você não estiver tendo tempo para Deus, eu quero fazer um desafio. Desafio não. Eu quero te falar algo muito importante. Se você não está tendo tempo para Deus, para. Porque senão as consequências vão ser grandes. Ah, pastor, isso é medo? Não é medo. É constatação. Quem toma decisão na roleta russa, uma hora vai achar uma encrenca muito grande. Se você não para buscar Deus, uma hora você vai ser parado. E o problema é que quando você é parado, a dor já é maior. A gente ouve até às vezes muitos ateus procurando Cristo no leito de morte. Mas precisava estar no leito de morte para procurar Deus? Será que a gente está esperando alguma coisa acontecer para a gente buscar Ele? Não é melhor buscar quando está tudo bem? Não é melhor a gente falar assim: quem é o nosso Senhor agora, quando as coisas estão acontecendo? Ou simplesmente a gente brincar com isso? Nós vamos ser servos de alguém. Ninguém pode servir a dois senhores: ou a Mamon ou a Deus. Você não vai conseguir servir ao mundo e a Deus. Tem que escolher. Mas se você serve a Cristo, faça direito. Porque Ele não morreu na cruz. Ele não perdeu só uma perna na cruz. Ele morreu por inteiro. Faça direito.